paz do Senhor, meus irmãos. Me chamo Fernando, sou diácono na Casa do Senhor, sirvo a Deus na ADCM do Jardim Brasília, juntamente com o pastor Maurício, juntamente com a sua esposa, tendo os nossos líderes, o pastor Deiró e a sua esposa, pastora Suzy. Quero deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Eclesiastes, no seu capítulo de número 9 e versículo de número 11, que diz assim: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Quero compartilhar ainda, meus irmãos, esse mesmo versículo da versão NTLH, que é a tradução da linguagem de hoje. Olha que interessante essa tradução, meus irmãos. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam mais ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Palavra grandiosa, né, meus irmãos? Para ilustrar o texto que nós acabamos de ler, uma figura, né, muito conhecida da palavra de Deus, Davi, né? Davi, filho de Jessé, pastor de ovelhas. Deus fala com Samuel para ir na casa de Jessé, porque dentre dos filhos de Jessé, Deus tinha provido um rei. Diz a palavra, né, que Samuel ele chega na casa de Jessé, e aí começam, né, a ser apresentados, né, os filhos, né, primeiro Eliabe, né, e naquele momento, né, Samuel, ele olhando para a aparência, né, porque Eliabe, soldado, né, porte de soldado, vestir armadura de soldado, espada, naquele momento, pela aparência, Samuel, ele pensa, né, que Eliabe era o rei que Deus tinha provido. E aí, nesse momento, né, Deus, ele intervém, fala com Samuel, né, que para Samuel não atentar para a aparência. Né, muitas vezes, né, pelo texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós pensamos que aqueles que vão ganhar são os mais preparados. Mas, na realidade, na visão de Deus, as coisas são bem diferentes, né? E ainda na história de Davi, é interessante que Davi ele foi ungido rei, mas até então ele era desconhecido. E é interessante que se teve uma pessoa, né, um personagem bíblico, que ele aproveitou a oportunidade e a ocasião foi ele. Lá no capítulo 17 de 1 Samuel, Jessé, ele chama Davi e pede para que Davi vá até os seus irmãos, né, que estão à guerra, que seria Eliabe, Abinadab e Samá, e para que Davi levasse provisões para seus irmãos. Aí diz a palavra de Deus que quando Davi ele chega próximo do campo de batalha, ele começa a ouvir Golias. E interessante dizer que quando Davi chega, Golias já tinha 40 dias que ele vinha se apresentando para o exército de Israel, afrontando, e nenhum daqueles soldados experientes foi capaz de se levantar e falar alguma coisa contra Golias. Davi, ele não era soldado, não tinha porte de soldado, não tinha experiência com guerra,
mas quando ele ouve isso, ele fica indignado. E uma outra coisa que me chama a atenção, quando Davi chega, ele ouve que aquele que ferisse a Golias, o gigante, o rei, que na ocasião era Saul, ele ia enriquecer essa pessoa, daria a sua filha em casamento, e a este homem, e juntamente com a sua família, isentaria de impostos. Olha que grande oportunidade, que grande ocasião. E Davi, ele percebeu isso, ele percebeu uma oportunidade e uma ocasião, e ele não pensou duas vezes. Ele encarou o desafio, e a partir daquele momento a história dele mudou. Por quê? Porque ele aproveitou a ocasião, que aqui nesse contexto, meus irmãos, retrata a graça de Deus. Quando a palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes 9, versículo 11, fala em sorte, fala do favor de Deus. E Davi, ele aproveitou isso. Davi, ele não era soldado, não tinha experiência com guerra, não tinha armadura, não tinha espada, mas isso não foi motivo para que ele fugisse da presença do gigante e com isso deixasse de mudar a sua história. Irmão, não olhe para o tamanho do gigante, encare, porque Deus, ele quer mudar a sua história, mas depende também de você tomar uma posição, né? E para finalizar, eu quero ler novamente o versículo chave desse texto, lá de Eclesiastes 9:11. Eu descobri mais uma coisa neste mundo: nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam mais ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Em outras palavras, irmãos, o que basta é só você confiar no seu potencial e na presença de Deus. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa falar melhor aos seus corações. Deus abençoe. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Pai Senhor, meus irmãos, novamente, quero agradecer primeiramente a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Quero agradecer também ao meu pastor Maurício, que nos confiou essa grande oportunidade. Quero convidar os irmãos, assim que possível, conhecer a ADSM do Jardim Brasília e cultuar juntamente conosco, e que Deus vos abençoe e que a graça de Deus encontre a cada família nesse momento. Deus abençoe.